A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer primeiramente ao nosso bom Deus e quero agradecer também a você por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa, caso você queira enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião, a sua crítica ou a sua sugestão, anote aí o número 994661010, o prefixo você já sabe, é 81. Se você está acompanhando diariamente os Instantes Finais, você sabe que nós estamos estudando o livro de Daniel, versículo por versículo. Nos programas anteriores, nós já trouxemos algumas informações preliminares do livro. Nós já falamos sobre a autoria. Pode passar a tela, por gentileza? Só para a gente relembrar o que vimos. Pode passar, por gentileza? Isso, nós já falamos sobre a autoria do livro, nós já falamos sobre a data que o livro foi escrito, explicamos também sobre o tema, a importância de estudar as profecias do livro de Daniel, explicamos quais são os propósitos do livro, as suas divisões principais e trouxemos também um breve panorama dos 12 capítulos. Mostra aquela tela, por gentileza. Isso, abre essa tela, por gentileza. Nós já trouxemos um panorama desses 12 capítulos que pretendemos estudar, se Deus assim nos permitir, versículo por versículo. Nós também já estudamos o capítulo 1, onde vimos que no terceiro ano do reinado de Joaquim, melhor dizendo, o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém e Deus entregou nas mãos do rei da Babilônia o povo judeu e uma parte dos utensílios do templo que foram levados para a Babilônia e colocados na casa do seu Deus. Nós explicamos também que alguns jovens da linhagem real foram selecionados, foram escolhidos para aprender a língua, dos caldeus, para depois de um certo tempo, de um período de 3 anos, eles estarem servindo ao rei Nabucodonosor no palácio. E dentre esses jovens estavam ali Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Vimos também que o rei determinou a alimentação desses jovens, eles deveriam comer das iguarias do rei, eles deveriam beber o vinho que o rei bebia, mas Daniel assentou no seu coração o propósito de não se contaminar com a porção do manjar do rei e pediu apenas para comer legumes e beber água. A princípio, o chefe dos eunucos não quis aceitar essa proposta, Ele ficou temeroso que o rosto dos jovens estivesse diferente dos demais jovens, mas Daniel pediu para que ele fizesse um experimento, ele experimentasse por 10 dias. E ao fim dos 10 dias, o rosto dos 4 jovens de Daniel e seus amigos estavam ainda mais formosos do que o rosto dos demais jovens que estavam comendo das iguarias do rei. E nós vimos também que ao fim dos 3 anos, quando esses jovens foram levados à presença do rei Nabucodonosor, o rei percebeu que esses 4 jovens eram 10 vezes mais sábios do que os magos, os astrólogos e os sábios de Babilônia. E assim nós concluímos o estudo do capítulo 1, que foi um capítulo mais histórico, que nós podemos trazer grandes lições, grandes aprendizados para as nossas vidas. O capítulo 1 de Daniel não é aquele capítulo profético que fala sobre eventos futuros, coisas que estão por acontecer. Não, nós vimos que ele é mais histórico. Mas nós podemos extrair como o exemplo daqueles jovens, aquele exemplo de dedicação, de renúncia, de obediência, de fidelidade a Deus. Aqueles jovens que tinham tudo para se corromper, porque foram levados para a Babilônia, e foram obrigados a terem seus nomes mudados, foram obrigados a aprender a língua e os costumes dos caldeus, estavam distante lá do templo em Jerusalém, distante dos seus pais, tinham tudo para se corromper, mas mantiveram a sua fidelidade a Deus.
Eles entraram na Babilônia, mas Babilônia não entrou nos seus corações. E nós vimos como Deus honrou aqueles jovens hebreus, de forma que eles se destacaram no reino em Babilônia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, que descreve o sonho do rei Nabucodonosor. Na verdade, é um texto já conhecido, porque nós já tivemos a oportunidade diversas vezes explicar aqui, você deve lembrar disso, aquele sonho do rei Nabucodonosor, daquela grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés de ferro misturado com barro, e ele viu quando uma pedra foi atirada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, esmiuçou o ouro, a prata, o cobre, o ferro e o barro, e aquela pedra cresceu e estendeu-se, alcançou o mundo inteiro. Nós já tivemos a oportunidade de explicar este sonho que falava sobre o reino de Babilônia e os reinos que iriam suceder a Babilônia. Muito bem, obrigado aí pela agilidade. Então nós já explicamos aí. Só que desta feita, o que é que vamos fazer? Pode trazer a tela. Nós vamos explicar todo o capítulo 2, coisa que não fizemos ainda. Nós vamos explicar os 49 versículos do capítulo 2. Já que nós nos propomos a explicar o livro de Daniel versículo por versículo, nós não vamos nos deter apenas à estátua e à sua interpretação. Nós vamos ver todo o contexto histórico. E é bom lembrar algo aqui. Nós dissemos nos programas anteriores que o livro de Daniel tem duas divisões principais. A primeira parte ela é histórica, do capítulo 1 ao capítulo 6, e a segunda parte ela é profética, do capítulo 7 ao capítulo 12. Mas você deve lembrar que nós dissemos isso, que nós vamos encontrar profecias na primeira metade do livro e nós vamos encontrar também registros históricos na segunda metade. A diferença é que nos primeiros 6 capítulos a predominância é histórica e nos 6 últimos capítulos, que são os capítulos 7 a 12, a predominância é profética. E há algo interessante aí. Mesmo sendo o capítulo 2 fazendo parte da parte histórica do livro, mas nós vamos ver já esse conteúdo profético, que esse sonho dessa grande estátua que fala dos grandes impérios, alguns deles que já se passaram, já ocorreram no passado, que foi o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, e alguns deles, 2 deles ao menos, que ainda é futuro, que é o governo do Anticristo, representado na estátua pelos pés de ferro misturado com barro, e o reinado milenial de Cristo, que representa a pedra. Esta pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos representa a pessoa de Cristo, e quando esta pedra atinge, alcança o mundo inteiro, representa o reino milenial. Então nós vamos estudar esses 49 versículos, vamos extrair lições para as nossas vidas. Nós não vamos nos deter apenas ao conteúdo profético deste capítulo, mas vamos também nos deter à parte histórica, porque com certeza este livro nos traz não só informações acerca de profecias, sobre o conteúdo profético das Escrituras, ou profecias acerca dos tempos do fim, mas também traz ricas e preciosas lições para as nossas vidas. Então vamos lá, versículo 1 do capítulo 2 do livro de Daniel. Diz a palavra de Deus que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sonho. Então nós vamos perceber que era o segundo ano do reinado de Nabucodonosor, mais ou menos o ano 604 a.C. Nabucodonosor reinou de 605 até 562, foi, sem dúvida, o maior rei de Babilônia. Ele era filho de Nabopolassar e reinou por mais ou menos 40 anos em Babilônia. Sem dúvida,
foi o maior rei daquele grande império. Então ele teve um sonho, só que aquele sonho de Nabucodonosor não foi um sonho comum, não foi um sonho natural. E deixa eu explicar algo aqui, pode trazer a tela. Você sabe disso, mas eu faço questão de explicar. Existem sonhos que são sonhos naturais, que qualquer um de nós sonhamos quando nós vamos dormir, e muitas vezes nós sonhamos. Tem pessoas que sonham mais e tem pessoas que sonham menos, mas todos nós, vez por outra, temos sonhos. E existem aqueles sonhos que são naturais, que são coisas da nossa mente, do nosso pensamento, que nós sonhamos muitas vezes com eventos passados, com fatos que envolvem a nossa vida, família, coisa desse tipo. Mas não resta dúvidas que existem sonhos que são proféticos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que muitas vezes, não foi uma nem duas, muitas vezes Deus falou através de sonhos. Deus revelou futuros, coisas que estavam por acontecer. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir lá no livro de Jó, no capítulo de número 33, veja o que diz no livro de Jó, capítulo 33, versículos 14 e 15, diz assim: antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre o homem e adormecem na cama. Então são palavras de Eliú. Nós vamos perceber, sim, a Bíblia está repleta de ocasiões, de pessoas que tiveram sonhos proféticos, que tiveram sonhos com seres angelicais trazendo anúncios ou com coisas que iriam acontecer. Nós podemos numerar aí alguns exemplos. José do Egito, o filho de Jacó, que teve sonhos, ele teve 2 sonhos. Ele sonhou certa ocasião com o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Depois ele sonhou que o molho, ele estava com os seus irmãos atando molho de trigo e o molho dele prevaleceu sobre o molho dos seus irmãos. Inclusive, ele passou até a ser odiado mais ainda pelos seus irmãos por conta dos seus sonhos. Observe que quando José estava lá na prisão, lá no cárcere, 2 companheiros sonharam também. Você lembra disso? O copeiro e o padeiro. E o que acontece? José interpretou o sonho dos 2 e aconteceu na íntegra como José falou. O copeiro voltou a servir vinho ao rei depois de 3 dias e o padeiro foi morto. Nós poderíamos citar o exemplo do rei Salomão, capítulo 3 do primeiro livro dos reis, quando Deus apareceu a Salomão em sonho, perguntando para ele: pede-me o que quiseres que eu te dê. E foi naquela ocasião que ele pediu a Deus um coração sábio, um coração entendido. No capítulo 7 do livro de Daniel, Daniel também teve sonhos daqueles 4 animais simbólicos que nós vamos estudar mais adiante. José, o noivo de Maria, capítulo 1 e 2 do Evangelho escrito por Mateus, ele intentou deixar Maria secretamente, quando soube que a Virgem Maria estava grávida, e ele tentou, mas apareceu um anjo em sonhos, dizendo: José, não temas receber a Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, nós vamos perceber vários exemplos, várias ocasiões em que Deus mostra o futuro, que Deus fala através de sonhos, que Deus diz o que vai acontecer. Claro que eu quero deixar aqui, eu quero esclarecer aqui, que não significa dizer que todos os sonhos sejam proféticos, que todos os sonhos sejam revelações de Deus, não. Mas posso dizer, à luz da Bíblia, dos exemplos que citamos, que é uma das formas pelas quais Deus fala conosco. Agora, que coisa interessante. Em algumas ocasiões, na grande maioria das vezes, Deus dá esses sonhos a quem? A seus servos, aqueles que lhe servem. Como já citamos aqui o rei Salomão, como já citamos aqui José do Egito, como já mencionamos José, o noivo de Maria.
Mas existem ocasiões que Deus tem um propósito específico, que Deus visava exaltar alguém, que Deus desejava com que um dos seus servos se destacasse. Então, nessas ocasiões, Deus não deu o sonho aos seus servos. Deus deu sonho a reis, como aconteceu, por exemplo, com Faraó. Você lembra de Faraó, que ele teve 2 sonhos? Um deles apareciam 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, e as magras engoliam as vacas gordas. Depois ele sonhou com 7 espigas cheias e 7 espigas secas. E as 7 espigas secas engoliam as espigas cheias. E por que Deus deu o sonho a Faraó? Porque o objetivo era fazer com que José saísse do cárcere para ser o governador do Egito. Deus queria, na realidade, exaltar a José do Egito, que estava preso inocentemente, injustamente. Deus queria tirá-lo do cárcere. Aí Deus faz, veja que coisa interessante. Deus faz com que o copeiro tenha um sonho, com que o padeiro tenha um sonho, com que José interprete e aconteça na íntegra, como José disse. O padeiro morreu, o copeiro voltou. Para quê? Para que quando Faraó sonhasse, estivesse lá perturbado, o copeiro, aquele que estava servindo o vinho a Faraó, pudesse dizer assim: olha, lá no cárcere tem um jovem hebreu, que eu e o padeiro sonhamos, e ele interpretou, e do jeito que ele disse, aconteceu. Então, o objetivo de Deus mostrar esse sonho a Faraó foi exatamente para que José saísse da prisão, viesse trazer a interpretação, e José não só interpreta, José aconselha. José diz o que Faraó deveria fazer: escolhe um homem, coloque ele à frente do Egito, para que armazene alimentos, para que quando vierem os 7 anos de fome, haja fartura, haja alimento do Egito. E Faraó chega à conclusão, claro, uma direção de Deus: onde acharemos um varão como este? Este homem és tu. E aí ele sai do cárcere, claro, uma coisa miraculosa, milagrosa, que não se explica. Como é que tira alguém do cárcere, lá da prisão, para ser governador do Egito? Então, o objetivo de Deus, ao dar este sonho a Faraó, era exaltar a José, fazer com que José tornasse governador do Egito. E aqui não é diferente no capítulo 2. Deus poderia ter dado esse sonho a Daniel, Deus poderia ter dado esse sonho a Sadraque, a Mesaque, a Abednego, para que Daniel até pudesse registrar, pudesse revelar, mas Deus tinha propósitos maiores. Então, a quem Deus deu esse sonho? Deus deu esse sonho exatamente a Nabucodonosor. Eu já disse aqui, Nabucodonosor era, naquela época, o homem mais importante do mundo. Claro, do ponto de vista político. É claro que aos olhos de Deus, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Ezequiel, eram homens mais importantes do que Nabucodonosor, não tenho dúvida disso. Mas do aspecto político, ele era o líder mundial, ele era o imperador, ele dominava Babilônia, que era o maior império da época. Então Deus dá esse sonho exatamente a Nabucodonosor, porque o objetivo maior era fazer com que Daniel interpretasse esse sonho e Daniel se destacasse na corte em Babilônia. Então observe que aqueles jovens já haviam se destacado quando compareceram à presença do rei, que o rei achou aqueles jovens 10 vezes mais sábios do que os sábios de Babilônia, mas Deus queria ainda exaltar ainda mais Daniel, queria colocar Daniel como governador de Babilônia. Deus queria dar a Daniel a função de chefe de todos os sábios de Babilônia, e é por essa razão que Deus deu sonho a Nabucodonosor. Mas que coisa interessante, como Deus trabalha, né? Deus dá o sonho e faz com que o rei esqueça do sonho. Volta, por gentileza, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, já falei, mais ou menos 604 a.C., teve Nabucodonosor uns sonhos e o seu espírito se perturbou, passou-se-lhe o seu sono. Ou seja, ele teve insônia. Volta o texto mais uma vez, volta a tela isso. Ele teve insônia, ficou perturbado, aflito.
É como se ele acordasse, como se ele despertasse, soubesse que sonhou, mas passou, fugiu. Deus dá o sonho, depois faz com que ele esqueça. Por um momento ele esquece. Por quê? Porque Deus tinha um objetivo nisso aí. Então, mas ele ficou perturbado. Era muito comum naquela época, quando os reis, os imperadores, quando eles sonhavam, já havia um grupo de pessoas ali que serviam o rei, que eram seus conselheiros, que ele sabia muito bem a quem consultar. Pode passar, versículo de número 2, por gentileza. Pode passar o texto. Aí diz, e o rei mandou chamar quem? Veja, vários grupos de sábios. Os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus. Observe aí, 4 grupos distintos. Esses magos, esses astrólogos, esses encantadores, esses caldeus, eram os sábios da época, eram os conselheiros do rei. Pode trazer a tela. Eram homens, vamos dizer assim, hábeis, versáteis em várias áreas do saber. Eram aqueles que viviam tanto envolvidos com religiões, com ocultismo, mas também com as ciências da época. Eram os sábios. Eram homens a quem o rei tinha grande estima, tinha grande admiração. Que o rei costumava consultar diante dos problemas do reino, diante das dificuldades. O rei procurava conselho com esses homens. Eram pessoas de confiança. E não era a primeira vez que o rei tinha buscado esses homens. Possivelmente não. E aí o que acontece? Esses homens vêm à presença do rei. Volta ao texto mais uma vez. Aí diz, e o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus. Para quê? Para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então, observe aí, por gentileza, se você tem uma Bíblia, no capítulo 4, versículos 6 e 7, quando o rei Nabucodonosor, o mesmo rei tem um sonho, o sonho de uma grande árvore cortada, observe que ele manda chamá-los. Nós vamos estudar o capítulo 4 mais adiante, eu não vou explicar agora o capítulo 4. Mas só para que você tenha uma ideia de que era comum, diante de um sonho ou de uma visão que esses reis tivessem, chamar esses homens. Então, observe, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, por mim, pois se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me puderam fazer saber a sua interpretação. Aqui, claro, é uma experiência depois, é outro sonho lá do capítulo 4. Também no capítulo 5, versículo 7, que é a ocasião que Belsazar dá aquele banquete, e ele viu uma mão escrevendo uma sentença na parede. Mene, mene, tekel, parsim, lembra disso? Veja, capítulo 5, versículo 7 diz assim, e ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos e os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia, qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então nós podemos perceber isso, que aqueles sábios, os magos, os astrólogos, os caldeus, estavam ali exatamente como que de prontidão, esperando a qualquer momento o rei chamá-los. E eles vinham para interpretar sonhos, visões, aconselhar, ajudar o rei a resolver problemas. Com certeza, aquele homem que era o maior governante do mundo na época, precisava daqueles conselheiros para que estivessem ali lhe assessorando. Só que aquilo que foi dado ao rei Nabucodonosor, só Deus é quem podia revelar. Volta ao texto mais uma vez. Então, observe que eles vieram e se apresentaram diante do rei. Pode passar o texto, versículo de número 3.
E o rei disse, né? O rei contou, olha, eu tive um sonho, e para saber, o sonho está perturbado o meu espírito. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu estou perturbado, eu estou aflito, eu estou angustiado. E os caldeus disseram ao rei em siríaco, siríaco aí é mesmo que aramaico, porque o livro de Daniel está escrito em 2 idiomas, tanto o hebraico quanto o aramaico, e siríaco aí é o aramaico. Aí, o que foi que eles disseram? Ó rei, vive eternamente. Essa expressão, ó rei, vive eternamente, era comum. As pessoas se aproximarem do rei. Essa expressão, ó rei, vive eternamente, é como se estivesse dizendo que você tenha vida longa, que você viva muitos anos. Era uma saudação comum para os reis na época. Por exemplo, lá no capítulo 3, versículo de número 9, diz assim, falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Também no capítulo 5, versículo de número 10. A rainha, por conta das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse, ó rei, vive eternamente. No capítulo 6, versículo 6, diz mais uma vez, então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim, ó rei Dario, vive eternamente. No versículo 21, diz assim, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Então essa expressão, vive para sempre, ou vive eternamente, era comum na época. Os súditos do reino, inclusive até a própria rainha, se dirigia assim para os reis. Então era como se estivesse desejando que o rei vivesse muitos anos, que ele tivesse longevidade, que ele tivesse muitos anos de vida. Esse é o sentido da expressão. Então, quando o rei conta aos magos, aos sábios, aos astrólogos, que teve um sonho, que estava perturbado, que estava aflito, que estava ansioso para que alguém pudesse dar a interpretação, volta ao texto mais uma vez, por favor, versículos 3 e 4. Pode abrir a tela, por gentileza. Aí, eles disseram, né? Ó rei, vive eternamente. Aí disseram, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Então, nós vamos perceber aí que eles estavam com uma certa segurança. Pode trazer a tela. É como se eles estivessem tranquilos. Como se dissesse assim, isso nós sabemos, nós podemos interpretar, nós poderemos dar a interpretação. Eles falaram com uma certa segurança, como que diz assim, olha, diz o sonho que nós vamos dar a interpretação, nós vamos revelar, nós vamos dizer o seu significado. Só que o rei queria não era simplesmente a interpretação, ele queria duas coisas. Primeiro, o rei queria a revelação, o que foi que eu sonhei, e depois a interpretação. Qual é o significado deste sonho? Pode passar o texto, versículo de número 5. Aí respondeu o rei e disse aos caldeus, o que foi me tem escapado. Como que diz assim, eu esqueci, eu não me lembro, eu não me recordo, eu não tenho como dizer. Aí ele diz, se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Ou seja, o desespero do rei, a ansiedade, o desejo de saber a revelação, fez com que ele ameaçasse os sábios de Babilônia. Pode trazer a tela. Veja que coisa interessante. Pode trazer a tela, por favor. Então, o rei estava tão aflito, tão desesperado, tão ansioso, tão inquieto para saber o sonho, que ele ameaçou matar os sábios de Babilônia. Então, ele disse que eles seriam despedaçados. Ele não diz o tipo de morte. Acredita-se que eles seriam jogados lá na cova dos leões ou numa fornalha de fogo, como era comum. Porque você vai perceber isso. Que no capítulo de número 3, os 3 jovens hebreus foram lançados aonde? Na fornalha de fogo. E no capítulo 6, Daniel foi lançado aonde? Na cova dos leões. É possível que ele estivesse se referido aí à cova dos leões, porque disse que todos eles seriam despedaçados. E as suas casas seriam feitas um monturo. É como se o rei dissesse assim, olha, se vocês não forem capazes de dizer o que eu sonhei e a sua interpretação,
eu vou matar vocês, vocês serão despedaçados. E não só isso, eu vou mandar destruir a casa de vocês. A casa de vocês vão virar monturo. A Bíblia não diz se eles tinham famílias, se tinham esposa, filhos ou se eram eunucos. A Bíblia não diz isso. Mas ele diz que a casa vai virar monturo. Então, é como se o rei tivesse assim tão desesperado que fizesse com que ele ameaçasse os sábios de Babilônia, a ponto até de as suas próprias casas serem destruídas também. Pode passar o versículo de número 6. O rei agora faz o inverso. Primeiro o rei ameaça, o rei diz que vai mandar matar, o rei diz que vai despedaçar as casas. Mas agora ele diz assim: mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, se vocês disserem, em outras palavras, se vocês disserem o que eu sonhei e derem a sua interpretação, vocês vão receber presentes, vocês vão receber dádivas, vocês vão receber grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então eu posso dizer que os sábios agora tinham 2 motivos para revelar e dar a sua interpretação. Primeiro, se eles revelassem, se eles dessem a interpretação, eles não seriam mortos. As suas casas não seriam destruídas. Em segundo lugar, eles receberiam dinheiro, presente, honras, dádivas, presentes. Então vejam que o desespero levou aquele rei. Primeiro ameaça, depois oferece presentes. Mas mesmo aqueles sábios, aqueles astrólogos, aqueles caldeus, mesmo eles tendo, por um lado a ameaça e por outro lado a oferta, os presentes que foram oferecidos, a promessa de receberem honrarias, mas eles estavam simplesmente incapazes, impossibilitados. Era algo que não dependia deles. A revelação do sonho, a interpretação daquele sonho não foi dado a nenhum sábio, nenhum caldeu, nenhum daqueles grupos de homens que foram levados à presença do rei. Porque eu posso dizer que o objetivo de Deus, como já dissemos no início do programa, é fazer com que o próprio Daniel pudesse trazer a revelação e a sua interpretação. Veja o que diz o versículo 7. Então, eles vão dizer o que é lógico. O que é que aqueles grupos de sábios vão dizer? Disseram assim: olha, diga o rei o sonho a seus servos e nós daremos a sua interpretação. Como que diz assim: olha, se você, rei, se tu, ó rei, disseres o sonho, se tu contares para nós, pode trazer a tela, contares como foi esse sonho, nós vamos dar a interpretação. É como se ele dissesse assim: olha, dar a interpretação nós podemos, dizer o significado é conosco, agora dizer o que tu sonhaste, nós não podemos fazer isso. Pode passar o texto, versículo de número 8. Pode passar o texto. Aí o rei disse assim: olha, eu percebo, pode abrir a tela por gentileza, eu percebo muito bem que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Eu tive analisando, estudando algumas obras, alguns livros, alguns teólogos, e alguns teólogos chegam até a dizer que o rei sabia do sonho, mas não quis revelar. Eu não acredito. Acredito sim que escapou o sonho. A única coisa que o rei pôde lembrar no dia seguinte é que realmente ele tinha sonhado, que realmente era um sonho importante, que ele queria lembrar-se do sonho. Não acredito que ele iria ameaçar os sábios de Babilônia se ele lembrasse do sonho. Acredito sim que ele escapou, que Deus tirou. Deus fez com que ele sonhasse, depois Deus fez com que ele esquecesse. Mas ficasse a lembrança: eu sonhei, eu tive um sonho, algo importante, eu preciso saber. Porque se ele soubesse, se ele lembrasse, se ele fosse capaz de lembrar, ele teria dito aos sábios para que os sábios dessem a sua interpretação. Volta o texto mais uma vez. Observe que ele diz assim: porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Pode passar a tela, por gentileza. Versículo de número 9. Aí agora o rei vai usar outra estratégia. Primeira estratégia do rei: ameaçou.
Vou mandar matar, vou fazer da casa de vocês um monturo. Segunda estratégia, segunda alternativa do rei, vou dar presentes a vocês. Se vocês disserem, eu vou dar honra a vocês. Agora ele usa uma terceira estratégia. Ele diz, por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferides na minha presença. Até que se mude o tempo, portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Em outras palavras, o rei estava acusando eles de mentirosos. O rei estava colocando em xeque, vou dizer assim, todas as palavras daqueles sábios, tudo aquilo que eles disseram, todas as suas previsões, todas as interpretações que eles fizeram. Então, primeiro o rei ameaça, segundo o rei oferece presente, terceiro o rei diz que será uma prova que eles eram mentirosos, que eles não eram verdadeiros, que eles não sabiam interpretar nada. Mas veja o que diz o versículo de número 10. Qual é a conclusão que aqueles sábios chegam? Pode passar o texto, o versículo de número 10. Qual foi a conclusão que aqueles sábios, que aqueles astrólogos, que aqueles magos chegaram? Ele diz assim, responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Então observe que eles disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Pode trazer a tela. E eu quero destacar esta palavra ninguém. Porque quando ninguém pode, Deus pode. Quando ninguém sabe, Deus sabe o que fazer. Observe, por exemplo, lá no livro de Gênesis, se você dispõe de uma Bíblia, no capítulo 41, versículo de número 8, veja o que a palavra de Deus nos diz, 41:8. Aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse os sonhos de Faraó. Era uma experiência que já tinha ocorrido no passado. Os sonhos de Faraó também ninguém era capaz de interpretar. Gênesis capítulo 41, versículo 24. Aí diz assim, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que mu interpretasse. Então, mais uma vez, repete essa história. Assim como ocorreu com Faraó, que ninguém podia interpretar, ninguém podia dizer o sonho, é claro que o de Faraó era diferente. Faraó contou o sonho. Faraó disse com o que sonhou. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias e 7 espigas secas. Nabucodonosor não. Nabucodonosor pediu algo além. Nabucodonosor disse, eu sonhei, fugiu de mim, escapou, e eu quero que vocês digam o que eu sonhei e o significado. Mas o que eu quero chamar a atenção é exatamente essa palavra ninguém. Quando ninguém pode, quando ninguém sabe. E quantas vezes nós nos deparamos com circunstâncias assim, que ninguém pode fazer, ninguém sabe fazer, que ninguém tem uma saída, que ninguém tem uma solução, que ninguém possa ajudar, que ninguém possa socorrer. E é exatamente nesse momento que ninguém pode, que ninguém sabe, que ninguém é capaz, que ninguém tem a resposta, que ninguém tem a solução. É aí que Deus opera. Eu posso dizer que a especialidade de Deus é o impossível. E talvez você esteja vivendo uma experiência assim. Talvez você esteja vivendo uma circunstância que ninguém pode fazer, ninguém pode resolver. Mas com certeza, Deus, Ele tem uma saída. Deus tem uma solução.